pode ser que eu demore um pouquinho, demore um pouquinho para responder, mas eu sempre que posso, eu respondo. Eu costumo dizer que eu sou acessível. Eu tenho uma grande amiga que está aqui, pode ser que ela diga que é mentira, mas acreditem em mim, é mais fácil, tá bom? Eu trabalho com RPPS, gente, desde 2005, mesmo antes de me formar. Eu comecei a estagiar num sindicato de servidores públicos, são servidores públicos federais, e aí eu acabei me apaixonando. Eu nunca imaginei trabalhar com servidor público, nunca imaginei trabalhar com direito previdenciário. Quando eu comecei a faculdade de direito, meu sonho era concurso público. Hoje eu digo que eu não seria feliz se eu tivesse passado no concurso dos sonhos que eu queria, né? Porque eu amo o que eu faço, eu amo advogar. E o RPPS, gente, é um campo que vem se abrindo agora, né? Assim, vem abrindo os olhos das pessoas para RPPS, que já é um campo muito amplo desde muito tempo. Tem muita coisa para a gente analisar, mas depois da reforma da Previdência, eu noto que teve muita procura. As pessoas acham que, eu acho que foi inclusive o tema da live de ontem, né? Acha que agora está igual RGPS e RPPS. Isso não é verdade, a gente tem que analisar vertentes super diferentes, embora tenha muitas questões convergentes, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, isso é fato, né? E eu amo o que eu faço. Isso eu acho que vai ficar claro quando eu estiver falando, porque, sabe, mulher apaixonada, o olho brilha, sou eu com RPPS, né? A gente percebe, né, a preocupação dos servidores agora, né, assim, bem mais depois da reforma, né, e como é que vai ficar, né, a situação dele, dos seus dependentes, né, eles têm mais essa preocupação, porque antigamente tinha aquela sensação de estabilidade, de segurança, já estava tudo, né, assim, ele prestou o concurso para ter sossego, para já ter uma previsão, né? Para ter essa previsibilidade, né? De como Exato. vai ser a renda dele ao se aposentar, né? Como é que vai ser a vida da família. E aí veio o susto, né? Então, assim, eu percebo, eu sou da minha família, né? Marido, cunhados, pai, todo mundo é servidor público, né? Alguns da família de São Paulo, todo mundo já praticamente aposentado, mas, assim, muitos militares. Mas, assim, aqui, que é a família do meu marido, são as pessoas mais novas, e eu estou aqui no Tocantins, né? E eles são do primeiro concurso, agora que eles estão começando, que é de 94, tá? O primeiro concurso aqui do Tocantins. Então, agora que eles estão começando, né? Em 2019, que fez, acho que, os 25 anos para aposentadoria especial, por exemplo, né? Então, assim, aquele susto de todo mundo, muita pergunta, e agora? E integralidade, que é o sonho, né? Era o sonho. Integralidade, vou ter integralidade. Qual que vai ser a melhor regra para mim? Tem uma cunhada que vai se aposentar agora como professora. Ela é professora e farmacêutica. É dia e noite me pergunta a mesma coisa o dia inteiro. Preocupadíssima, né? Então, assim, eu percebo isso, que eles estão mais em busca, né, de conhecimento, estão, assim, desamparados, porque não tem quem responda, não tem muitos profissionais capacitados, né? E o planejamento é um instrumento excelente para eles visualizarem, né, o futuro deles e as estratégias, né? Então, assim, é um excelente campo para quem está, né, ingressando aí no RPPS, quem já faz planejamento no regime geral, né? Por que não fazer para servidor público? Basta Exatamente. fazer as adaptações, né? Entender conceitos, né? Depois a Cintia vai falar direitinho para a gente sobre isso, né? Mas é isso, é uma mina, né? Ah, é maravilhoso. E assim, gente, o planejamento, eu sou suspeita para falar, porque é um dos meus carros-chefes, é algo do que eu mais faço hoje em dia. Uma das vantagens de eles que estão aqui para saber como lucrar com a RPPS é a liquidez. Você não tem que esperar nada. Você conclui o planejamento, você já está com seu dinheiro no bolso. Eu cobro 50% na contratação e mais 50% na entrega. Então, quanto mais rápido você fizer, mais rápido você tem sua grana no bolso. Então, isso é uma das vantagens do planejamento. E planejamento para servidor, como a Nelly falou, não é todo mundo que faz, né? É algo que realmente
precisa ter um cuidado a mais do que a gente tem no RGPS, porque a gente não tem muitas opções de sistema de cálculo hoje em dia para RGPS, então muitas vezes você tem que ir na munheca mesmo. Vamos lá para o Excelzão. Se for servidor público federal, eu tenho um simulador aqui para indicar para vocês também. Tem muita coisa assim que a gente tem que analisar quando está vendo servidor público, e aí a gente pode ir analisando passo a passo, como é a minha pretensão hoje, né? O que é que a gente precisa fazer quando pega um servidor público? O que é que eu faço? Né? Que é a dúvida da maioria das pessoas. Quando eu tenho inclusive uma mentorada que está presente aqui, queria agradecer a presença dela, né, a Cris. Uma das coisas que eu noto muito é assim, eu sei quais são as regras, mas como é que eu analiso isso olhando os documentos do cliente? E aí é para isso que eu estou aqui hoje, para tentar ajudar vocês nessa situação. Fabi, não sei se você já quer colocar o slide. Cíntia, já estou com o material pronto aqui. Eu estou vendo o pessoal mandando algumas perguntas já aqui no chat. O pessoal faz o seguinte, vai mandando ali, que eu vou filtrando, tá? E quando chegar o momento, a gente vai começar a fazer essas perguntas para a doutora Cíntia e a gente vai esclarecendo as dúvidas para vocês, tá bom? Vou Deve compartilhar, falar Cíntia. aqui, ó, vou até responder que tem uma pessoa que perguntou, Simone, né? Simone, cumulação de benefícios é amanhã com o professor Alex, tá? Assim, para a gente não ficar fugindo muito do tema, senão vai estendendo, mas amanhã o professor Alex Sertão vai estar aqui, ó, o Einstein das acumulações de benefício, né, Cíntia? Então, assim, Exato. acumulação de benefício, redutores de benefício, amanhã nós vamos estar com o mestre aqui, viu? Gente, eu sempre começo, tá, contando o que me foi que fez chegar nesses slides. É uma historinha, tá, de um caso prático que eu peguei. Se você puder só avançar um slide, Fabi. Sabendo vocês que o planejamento previdenciário, para mim, existe até depois de quando você aposenta. Porque o servidor público, vocês devem ter conhecimento, que ele não encerra a vida dele funcional no ato da aposentadoria. O ato da aposentadoria ele só se concretiza quando ele tem a homologação pelo TCU, né? E o caso dessa servidora que eu trago aqui é uma servidora pública que já estava aposentada. Ela era servidora do Ministério, ainda é, ela não morreu, gente. Servidora pública do Ministério da Saúde, aposentada desde 1997 no Ministério da Saúde, e aqui do município de Natal. Tá? Os cargos são inacumuláveis, é um cargo de professor, mas o outro não é cargo técnico ou científico. E aí o TCU, em 97 para cá, são 24, 23 anos, eu não sei fazer conta de cabeça não, gente. 20 e tantos anos depois, verificou essas acumulações, que eram indevidas, e concedeu a ela o prazo para ela optar por uma das duas. Cíntia, mas não dava para tentar manter pelo decurso do tempo e tudo mais? Gente, é algo que é considerado ilegal, nesse caso, inclusive inconstitucional, não se convalida com o tempo. Então, e aí, o que é que vocês fazem? Fabi, no próximo slide, acho que tem o contra-cheque dela, né? Tá aí, gente, esse é o contra-cheque dela como servidora pública federal, tá? A remuneração dela mensal, em torno de R$ 3.900. Isso, o federal. Pode passar, Fabi. E aí, como professor, a remuneração dela de R$ 5.000, mais ou menos. Vocês pegam essa cliente, vocês recebem essa demanda, ela tem 10 dias para fazer a opção por uma das duas remunerações. E aí, como é que vocês fazem essa análise? E aí a gente começa o passo a passo do planejamento. Nesse caso aqui, é um planejamento após a aposentadoria, né? Mas existem os casos que você pode analisar essa questão do acúmulo indevido, quer dizer, se ela tivesse me procurado em 97, mas eu não era nem formada em direito, nem sonhava em fazer direito, mas enfim, né? Um cliente te procurando hoje, você verificando que ele tem essa acumulação indevida que não foi verificada num cargo ou no outro ainda, mas ela vai ser verificada um dia,
você pode orientá-la como evitar esse problema. Pega um dos tempos e leva para o RGPS, o que é que a gente faz? Então, assim, o que é que eu começo fazendo? Eu recebi essa cliente e eu vou escutar a história dela. Primeiro, gente, primeiro de tudo é você ter uma escuta ativa. Não adianta você oferecer para o cliente um serviço, eu quero um planejamento previdenciário, ok, bacana, mas ele quer se aposentar mais rápido, se aposentar melhor, acumular as duas coisas, o mais rápido e melhor, ou nenhuma dessas situações, quero continuar trabalhando, mas você vai verificar, sua remuneração, se tivesse aposentado, poderia ser melhor que na ativa, e eu vou provar que existe essa possibilidade, tá? Então, assim, você tem que entender qual é a necessidade do cliente. Não adianta você querer forçar que ele aceite aquela tua opção, porque não vai dar certo. Então, a escutativa é uma das coisas mais importantes quando você vai fazer um planejamento previdenciário. Você vai identificar aquilo que o teu cliente quer. A partir daí, você tem que direcionar algumas perguntas, que são muito importantes, porque você precisa saber o que o cliente quer e você precisa saber como você pode oferecer aquilo para o teu cliente, né? Que documento eu vou pedir, que informação eu preciso saber. Então, isso na entrevista, você vai poder identificar, por exemplo, se a criatura pode ou não ter direito a uma aposentadoria especial. A aposentadoria especial tem tempo reduzido. Você conseguir verificar, inclusive, que ela poderia alcançar a aposentadoria especial antes da emenda 103, seria uma condição mais favorável, né? Que hoje em dia a aposentadoria especial, para mim, é mínima. Você ter idade mínima para aposentar especial enfim, não é o tema de hoje, mas fica logo uma indignação com isso, né? E aí, solicitar a documentação correta para análise do caso da cliente também é muito importante. E aí a gente vai ver que perguntas eu preciso fazer e que documentos eu preciso solicitar, tá? E aí aqui é mais ou menos aquilo que eu já falei, né? Identificar primeiro de tudo, você tem que saber qual é o objetivo do teu cliente, tá bom? Gente, eu estou ligada no 220. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me freiem, tá? Se tiver alguma dúvida, inclusive, quiser a Fabi achar que é a hora de fazer a pergunta também, pode abrir, Fabi, mandar ver aí, que a gente vai conversar, tá bom? Ótimo. Ótimo. Pronto. E aí a gente vai identificar. Identifiquei o que é que o cliente quer. Beleza, vou partir para as próximas perguntas. Vantagem judicial, recebeu ou não? Aqui no Rio Grande do Norte, os servidores que eu trabalho são servidores federais. Tinham 2 ações judiciais que foram pagas durante vários anos, de 93 até 2009, e que eram rubricas judiciais, assim, simbólicas. Uma de 100% da remuneração e a outra de 84,32% da remuneração. Então, bem módicas, né? A pessoa recebia 284% a mais do que a remuneração do carro. Isso durante todo esse tempo, de 93 até 2009. Então, assim, já levanta a tua antena que para essa criatura, muito provável que a média seja mais favorável hoje, né? Porque a gente sabe que depois da emenda 103, não se limita à última remuneração, que era o caso dos cálculos por média que foram instituídos pela emenda 41. Então, na emenda 41, qual era a vantagem de você fazer uma aposentadoria por média? Garantir reajuste anual. Porque, de toda forma, você estava limitado à última remuneração. E integralidade com proventos integrais nada mais é do que você ter a sua última remuneração levada para a aposentadoria. E lembrar que a última remuneração não é igual ao último valor que você recebeu em atividade. Eu acho que não sei se isso foi falado ontem também, eu não participei da live, não tive como participar, mas tem que verificar as verbas que têm natureza remuneratória. Oi, Nelly? Só por cima, né? Deixamos para falar hoje. Pronto, porque existem... A diferença, né? Que tem que analisar nos contra-cheques, né? Quais são as naturezas da verba, né? A gente tem que se atentar a isso, né? Porque o servidor não tem ideia também, às vezes. A maioria dos servidores é muito bem, assim, esclarecido, né?
mas nem todos. Eu falo que minha cunhada, por exemplo, só sabe que cai na conta. Então, Ah, mas ela fala assim, isso mas tem... meu salário, minha aposentadoria não vai ser esse valor? Não, pode ser melhor, né? Fala para ela aí, para te procurar para fazer o planejamento dela, pode ser melhor. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu tenho uma grande amiga que está aqui comigo, me assistindo, é a doutora Silvana Nobre, inclusive essa oficina que eu fiz aqui em Natal, falando também sobre planejamento previdenciário, ela esteve comigo, deixar o registro aqui da participação dela, né? E aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente teve uma celeuma muito grande com relação à insalubridade. Servidores aposentados, pasmem, não me critique, eu não tenho nada a ver com isso, nem trabalho com o estado do Rio Grande do Norte, mas os servidores daqui, eles conseguiram levar a rubrica de insalubridade para a aposentadoria. Então, assim, é importante, além de tudo, fazer essas perguntas para o cliente, do que ele recebe no contra-cheque, pede o contra-cheque, mas você conhecer a história também da carreira do servidor que você está atuando, né? Porque o Estado do Rio Grande do Norte tinha essa previsão. Se é constitucional ou não, isso já é uma outra situação, houve muita discussão aqui no TCE e tudo mais, mas é importante você saber, porque essa pessoa ela iria aposentar levando a rubrica da insalubridade, e isso com integralidade, tá? E isso poderia trazer prejuízos posteriores no ato da homologação pelo TCU. Quando ele disser homologo com ressalva, tirando a rubrica da insalubridade, aquilo vai reduzir. E aí, se você fizer a análise e ver, não, ela recebe aqui insalubridade e incidiu a contribuição previdenciária sobre a insalubridade, se tu fizer um cálculo pela média, tu resolve o problema dela. Então, assim, todo servidor mais antigo tem essa ideia de que a integralidade é o melhor dos mundos. Pode ser, mas eu costumo brincar que a integralidade ela é um combo McDonald's com a paridade. Você não tem como não levar. E a paridade nada mais é do que você ter os mesmos reajustes que os servidores recebem em atividade. Os servidores públicos federais, por exemplo, estavam há 7 anos sem reajuste nenhum. O último reajuste foi em 2017. Então, assim, vale a pena você levar a última remuneração, mas ficar anos sem reajuste nenhum? Pode valer. Só tem como a gente ter certeza, gente, fazendo planejamento, fazendo simulação e, diante dos cálculos, analisar todo o contexto. Ainda trazendo diferenças aqui, o estado do Rio Grande do Norte, para os professores, para a carreira de professor, tinha reajustes anuais, que esse ano parece que não vai ter, isso que eu estou dizendo tinha, mas tinha reajustes anuais bem maiores que o INPC. Então, para essa pessoa, obviamente que integralidade e paridade era um bom negócio. Pode não ser para sempre, mas até aquele momento, até o ano passado, pelo menos, estava sendo. Então, importante, né, Cíntia? E aí a gente verifica a importância do planejamento, né? Da pessoa colocar ali, né? Colocar visível para o servidor todas as possibilidades, né? Porque é exatamente isso que você falou. Cada caso tem que ser analisado, a história, né? Do local, né? Do ente, de como vem sendo, né? As contribuições, né? O que cada estatuto lá fala, de quais são as verbas permanentes dele, quais são as verbas transitórias, né? Porque Exatamente. no caso desse aí pega insalubridade, né? Que é uma verba de caráter, né? De natureza transitória, e aí eles estavam lá levando para a aposentadoria, que não é, gente, é só as permanentes, né? Então a transitória não deveria ir para os proventos, né? Para o cálculo dos proventos, mas estava indo, né? E aí depois, na hora que o TCU passa a régua. Exato, exatamente. E foi esse o problema aqui, né? O TCE caiu matando, não fazia homologação das aposentadorias, e eu não sei nem como foi que ficou essa situação, como foi que ficou resolvido. Mas isso é algo que a gente precisa identificar no planejamento. O planejamento ele serve tanto para a gente analisar as possibilidades como os possíveis problemas. Assim como no RGPS você pega o CNIS do cliente, tem aqueles indicadores lá que precisam de acerto de vínculo, seja falta data de fim,
falta informação do salário, enfim. No servidor público, a gente tem outras análises a serem feitas que precisam ou não serem corrigidas, mas que a gente precisa pelo menos apontar. O cliente ele precisa estar ciente dos riscos que ele corre. Uma cliente, vamos supor, professora do Estado que recebesse insalubridade. Vamos imaginar essa situação. Para ela, seria mais vantagem aposentar por integralidade, mesmo tendo esse problema da rubrica da insalubridade, indo para a aposentadoria, porque ela pegaria reajustes bem mais altos do que se ela aposentasse pela média, né? E aí, fugindo um pouquinho desse caso do cálculo pela média, porque eu já falei dessas vantagens judiciais, as vantagens que podem ou não integrarem o cálculo, isso a gente tem que olhar lá. Tem a Lei 9717, gente, que é um parâmetro do Serviço Público Federal que serve para os estados, a 10884 também serve como parâmetro. A Lei 10884, gente, foi a que instituiu a média, a que regulamentou, né, a média, que foi instituída pela Emenda 41. Então, lá tem parâmetros de que pode ou não ser opção do servidor. Eu quero contribuir com base nessa rubrica aqui. Então, tem lá dizendo quais as rubricas podem ou não ser incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor. Ela era não de observância obrigatória, porque havia algumas situações que os estados podiam fugir, né? Mas é importante você conhecer. Mas é importante, mais do que tudo, se você está trabalhando com estado e município, você conhecer o estatuto daquele estado, daquele município, daqueles servidores do estado e do município, e as leis que regem aqueles servidores, além de carreira, porque vocês sabem que tem que ter tempo na carreira. Nesse caso do Rio Grande do Norte, que eu falei dos professores, a carreira de professor é que trazia esses reajustes, não eram todos os servidores do estado que recebiam esses reajustes, não. Exclusivo para a carreira de professor. Aqui a gente até brinca, porque a Emenda Constitucional 20 de 2020, que é aqui do estado do Rio Grande do Norte, ela fez uma alteração para os professores aqui, que se você passar na calçada da escola, você é considerado professor e você aposenta com regra de professor. Então, tem uma situação bem não vou nem usar a palavra aqui, né? Bem sui generis. Aí não, né? Não é só professor de sala de aula, diretor, coordenador pedagógico, e tem isso, viu, gente? Para aproveitar dos benefícios da aposentadoria especial como professor, né? Então, tem que ser professor de sala de aula, né? Um professor de carreira, tem que ter feito concurso, tomado posse, né? Como professor. E aí foi estendido a diretor, coordenador pedagógico e orientador pedagógico, desde que tenham sido professores, né, de carreira e que executem as atividades dentro do ambiente escolar. Eles não podem, né, estar lá num gabinete, ter sido cedido para um gabinete, estar trabalhando lá numa regional, não. Ele tem que estar no ambiente escolar para poder aproveitar, né? Agora, aí, assim, está contando que ali é diferente, né? Isso, e que é bem questionável, né? É bem questionável essa situação. Que é algo que a gente faz a análise também do planejamento. Por quê? Porque a pessoa vai se incumbir de receber aquele direito. Ele chega para você no escritório dizendo, olha, eu sei que eu sou merendeira, mas eu trabalho na escola e eu tenho direito à aposentadoria de professor, que já me disseram. E aí, assim, você vai dizer que ela não tem? Está lá na Constituição do Estado dizendo que ela tem direito à aposentadoria de professor e sou eu que vou dizer que ela não tem? Não, eu vou dizer, olha, existe a possibilidade, mas existe o risco X, Y, Z. Então, assim, o planejamento ele serve para a gente identificar de novo as possibilidades e os problemas, né? Então, esse é um problema que eu enxergo aqui no estado do Rio Grande do Norte. Graças a Deus, nunca atendi nenhuma merendeira aqui no estado para desenrolar esse novelo, né? Mas são coisas que precisam ser analisadas. É importante que conheça a história do servidor que você está atuando, tá bom? Verificar benefícios agregados. Para os servidores federais, eu estou sempre trazendo os federais para cá porque é a minha prática, tá bom? Mas isso ocorre e se repete em estados e municípios. Servidores federais que eu trabalho, eles têm agregado ao vínculo deles no serviço público o plano de saúde,
que é o GEAP, né? E aí, quando a pessoa perde esse vínculo, perde direito ao plano de saúde também. Então, assim, é outra situação. Às vezes, a média ficou ruim, com integralidade não era bom. Ah, tá, não, então eu vou pedir aqui exoneração desse cargo, peço ao TTC, levo lá para o regime geral, porque vai ficar um valor mais bacana. Isso para a mulher é bem possível por conta do fator previdenciário positivo e por conta da diferença do cálculo, né, gente? Que para o Serviço Público Federal ainda aumenta os 2% acima de cada 20 anos que a pessoa tem de tempo de contribuição. Diferente do que é no regime geral, que esses 2% são acrescidos do que ultrapassa 15 anos de contribuição. Então, é outra situação a se analisar no planejamento. Será que não é mais viável levar essa pessoa para o RGPS, ao invés de aposentar no RGPS? Se o salário dela não for acima do teto do INSS, eu não tenho dúvida de que a média dela ficaria melhor, o salário de benefício dela ficaria melhor no RGPS. Mas, se você for levar em consideração benefício agregado como plano de saúde, será que compensa essa diferença? Será que não seria melhor ela manter a aposentadoria dela no RPPS, mesmo que dê um percentual um pouco menor, mas que ela conseguindo esse benefício agregado, que é o plano de saúde, o montante que ela vai receber junto com o benefício não valeria a pena? Porque ela tem que levar em consideração que ela vai precisar contratar um outro plano de saúde, né? Então, é uma situação que precisa ser analisada. E contrato bem mais caro por causa da idade, né? Porque você está aposentando, já está com uma idade mais elevada, né? Então, para você ingressar no novo plano de saúde. Ô, Cíntia, aí tem muita procura? Eu fiquei pensando, né? Se depois da reforma aconteceu muito isso para quem faz planejamento. Eu não faço, mas assim, a Fabi faz planejamento para levar, né? Levar servidor que, né, pede exoneração, sai do cargo para poder levar esse tempo para o regime geral. Tem muita procura para, assim, de interesse, pelo menos, para saber se vai. Meu, na verdade, a procura, não tem, porque o servidor ele não tem ainda, né, isso, assim, que vai ser, não tem, você não ouve as pessoas falando sobre isso, né, que pode ter vantajoso, né? Da mesma forma, eu não ouço muito falarem sobre essa possibilidade de contribuir sobre verbas, né? Se você optar por contribuir sobre verbas que não são de caráter permanente, né? Você não ouve muitas pessoas falando isso, né? Que, olha, a gente olha o tanto que pode aumentar, de repente, se for possível, né? Se o seu ente permitir, o tanto que pode melhorar essa sua média contributiva, né? Para depois o resultado da média lá no cálculo dos proventos ficar melhor, né? Não ouve muito falar sobre isso, né? E nem levar esse tempo do regime próprio para conseguir implementar regras melhores no cálculo lá no geral, né? A procura em si não é grande, não, porque o servidor, quando ele te procura, primeiro, ele vai te procurar querendo saber qual é a primeira regra que ele alcança com integralidade. A pergunta que vem é essa. Ele não quer aposentar, ele não quer nem saber de média. Eu tenho uma cliente, inclusive, esse caso, quando eu conto, parece que eu estou mentindo, gente. Nem eu acredito nele. Porque essa criatura, ela ia receber, de média, em torno de R$ 2.000 a mais. Ela recebe hoje, se eu não me engano, 7.500, ia ficar 9.000 e alguma coisa. E ela disse, eu não quero. Eu não quero, porque se eu aposentar pela média, eu vou deixar de ser servidora pública. Eu digo, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os reajustes é que são iguais ao do regime geral. Os que são acima do salário mínimo, tá, gente? Não é o mesmo reajuste do salário mínimo. Mas isso não entrou na cabeça dela. Eu tive que pegar um contra-cheque de uma outra servidora lá do Ministério da Saúde, que tinha aposentado pela média, e disse, está aqui a aposentação pela média, e ela continua sendo servidora do Ministério da Saúde. E ela disse, eu não quero. Vai fazer o quê, né? Cíntia, o que eu percebo é que eles têm uma coisa com a integralidade, com a paridade, né?
O servidor, ele quer integralidade e paridade. Eu vejo aqui no escritório, as parcerias, os casos que chegam também de clientes aqui do escritório, e assim, não, doutor, eu quero a integralidade. Eu falo, então, mas vamos ver, porque tem essa dificuldade de explicar, na verdade não é de explicar, é de convencê-los de que a média é para quem está lá no INSS, eu não estou no INSS, não. Falo, não é regra de cálculo, vale também para quem é servidor. É muito difícil enfiar isso na cabeça deles. É muito Exato. difícil, eles entendem isso, mas eles não aceitam de jeito nenhum essa informação da média. Aceita não. Quando o servidor é mais recente, que já estudou sobre as regras, enfim, porque tem aquele servidor que é curioso, e, gente, eu falei aqui do Ministério da Saúde, mas olha, eu trabalho com servidores do INSS. E eu tenho servidores do INSS que não querem aposentar por média, porque acham que vão deixar de ser servidores públicos federais. Então, assim, não é estranho vocês escutarem essa conversa. E integralidade e paridade pode ser boa, mas pode não ser. A gente, lá na frente, eu vou mostrar para vocês o caso de um servidor que ele estava pagando para trabalhar. Porque ele, aposentado, ele recebia muito mais do que em atividade. Então, ele estava pagando para trabalhar, né? Mas eu tenho uma situação que o servidor estava pagando para trabalhar, sabia que estava pagando para trabalhar, mas ele disse, eu não aguento ficar em casa, eu tenho que trabalhar. Eu digo, então, assim, tá bacana. Então, é entender a história do cliente, ele sabe que está perdendo dinheiro, ok, mas é aquilo que ele quer, a gente não tem como forçar, né? E aí, essa entrevista, a gente ainda volta para o primeiro ponto, né? Da escuta ativa, de ver o que realmente o cliente quer, porque nem sempre o que a gente acha que é o melhor para o cliente, né? E aí eu botei um outro ponto aqui, que seria verificar as atividades as atividades que foram desenvolvidas. Por quê? Porque a gente pode identificar, por exemplo, a possibilidade de identificar um tempo especial. Ah, mas ele não trabalhou todo o tempo na atividade especial. Beleza, você pode converter aquele tempo até 2019. Né? Então, se eu aumentar o tempo, não melhora o cálculo? E melhora o percentual. Então, se eu aumentar o tempo, de repente, eu consigo uma outra regra? Consigo. Então, são coisas que a gente não pode deixar de analisar. E um ponto que eu não posso deixar de falar com relação à pensão, a aposentadoria que eu falei, de levar ou não para o regime geral da mulher, importante que fique aqui registrado que existe uma ADI discutindo, né, a constitucionalidade ou não dessa regra também, tá? De ser diferente para a mulher do regime geral do que é para a mulher no regime próprio. E que já existe posicionamento pela inconstitucionalidade dessa regra. Mas, gente, quem for se aposentar hoje não vai esperar que essa lei seja julgada. Então, você tem que dar essa possibilidade para o seu cliente. E você pode dizer, você pode ser que seja julgado, se for dentro de 5 anos, a gente pode revisar na frente a sua aposentadoria, beleza? Beleza. Se a pessoa quiser, tranquilo. Mas eu acho muito importante dar para o cliente as possibilidades que eu enxergo como mais viáveis, né? Como mais favoráveis, deixando sempre ele ciente de todos os riscos. E aí, vamos lá, gente. Recebi o cliente, escutei o cliente, o que é que eu faço agora? Agora está na hora de você pedir os documentos. Se você estivesse no regime geral, que eu acredito que, diferente de mim, né, a normalidade é a pessoa começar no regime geral e depois ir para o próprio. Isso é bom e é ruim, porque você já vai ter um conhecimento do direito previdenciário, mas você vai vir contaminado pelo regime geral. No regime geral, a gente tem o CNIS. Sai para o servidor público, eu tenho o quê? Ficha funcional, ficha financeira, pelo menos esse documento, para você poder identificar a vida do seu cliente. Ficha funcional, você vai identificar o quê, por exemplo? Quando houve o ingresso no serviço público, data de efetiva exercício, evoluções na carreira. Lembra que nas regras, eu me propus aqui a não tratar das regras de aposentadoria, mas existem aquelas regras que existem, 10 anos no cargo, 5 na carreira, 10 anos na carreira, 5 no cargo e tal. Onde eu vejo isso? Sim? Na ficha funcional. Na ficha funcional dele vai ter essa informação. E as fichas financeiras são um resumo de contra-cheque. Ao invés de você pegar um contra-cheque por mês, de todo ano, 12 folhinhas por ano, a ficha financeira vai ser 2 folhinhas de cada ano.
fica mais fácil para tu formar um processo judicial se for necessário. Lembra que tu precisa que um juiz analise aquilo para você. Então, é mais fácil ele olhar 12 contra-cheques ou 2 folhinhas, né? Então, eu penso sempre na melhor forma também de formar um possível processo judicial. Vai na ficha financeira, gente. Ficha financeira, servidor público, inclusive, tem acesso a isso de forma super fácil, servidor público federal, porque existe o SouGov, que é o meu INSS dos servidores. Mas, ao contrário do que ocorre no INSS, a gente não tem aqui o geride, eu não tenho como fazer requerimento, não tenho o acesso do advogado. Então, uma orientação que eu daria seria ou pedir diretamente para o cliente que faça as informações, ou fazer aquela autorização para que você tenha acesso ao SouGov, ele te fornece o login e senha, mas que ele... Aquelas responsabilidades que normalmente a gente faz para o meu INSS, né? Que não pode alterar a senha, que ele tem ciência das informações que estão ali, e, enfim, você também se responsabilizando pelo acesso, né? É importante, né, Cíntia, deixar isso por escrito, né? Da mesma forma, sempre. para você se resguardar, né? Da mesma forma que você vai lá, contrato, né? Tudo assinadinho, esse termo de responsabilidade tem que ficar escrito, você tem que ter ele guardado, né? Porque depois acontece alguma coisa, falar que você que mexeu lá na senha dele, igual no regime geral, né? Ai, passaram, quem que passou meus dados lá? Fizeram lá um empréstimo consignado, fizeram não sei o que, saiu do escritório do advogado. Então, assim, tem que deixar tudo assinadinho, que eles, né, está ciente, ele está te passando, a responsabilidade dele, a sua, deixar tudo por escrito isso. Exatamente, exatamente, é importantíssimo. E no SouGov, gente, a exemplo do que acontece no meu INSS, a gente pode fazer requerimento. Então, não, eu preciso fazer um requerimento de aposentadoria do meu cliente, como é que eu faço? Vou ter que ir lá no RH? Dependendo da situação do RH que você está atuando, você não tem nem com quem falar. Então, assim, a forma de fazer requerimento de aposentadoria, para servidor público federal hoje em dia, SouGov. Vai lá, você tem como juntar os documentos que você precisa, você tem acesso a várias informações lá. Qual é a dificuldade? Não ter as simulações, por isso você é importante, lembre-se sempre da sua importância, né? Servidor público, em tese, teria que ter a informação das aposentadorias que ele tem direito com a simulação de cálculo, se não for por integralidade, porque sendo integralidade, pega as verbas que têm natureza remuneratória, soma aquilo ali, sabe que é aquilo que vai para a aposentadoria, né? Mas temos essas dificuldades, né? Perdão, gente, acabei, deixa eu até tirar o celular daqui que não se concentrou. Nós vamos ter essas dificuldades de mostrar para o cliente, ele não vai ter esse acesso fácil, né? Então, para isso que serve nós, os advogados, para planejar e mostrar para eles os cálculos de aposentadoria, que muito provavelmente, em alguns momentos, não vão bater exatamente, porque tem entendimentos administrativos que são desfavoráveis ao cliente, e aí você já diz, ó, a administração vai calcular assim, ela não vai, por exemplo, descarte automático. Não é feito. No servidor público federal, pelo menos, eu nunca vi. Então, assim, você pode fazer o descarte automático na simulação que você vai fazer para o seu cliente. E aí você vê que, vou descartar 3 anos da vida desse cliente aqui de salário e vou aumentar a média dele em R$ 1.000. Pode acontecer? Pode. E aí, a administração não vai conceder daquela forma. Então, você deixa o cliente para o seu cliente que ele vai aposentar recebendo, sei lá, 5.000, mas que você vai entrar com uma ação revisional para ele e que depois dessa ação ele vai receber 6. E aí já vem o final da palestra, tá, gente? E o que é que acontece? Serviço a mais que você vai oferecer. Você fez o planejamento e já está oferecendo a revisão para ele, porque não vai ser concedido do jeito que você simulou que seria vantajoso para ele. Tá? Planejamento é um leque de oportunidades. Pode passar, Fabi. Vamos lá. A gente já sabe quais são os documentos, né? E aí, vamos para a ficha funcional. Pode passar, Fabi, essa parte, que aí eu vou mostrando o que tem de informação. Pode passar também. Esse material vai para o pessoal que está aqui, né? Ele é repassado?
Eles têm um outro, Fabi, ou Cíntia, eles têm orientações de planejamento previdenciário. Ah, tá. Porque, Olha lá, o assim, tem... pessoal está assim, queremos. Cíntia, se você autorizar, a gente pode também compartilhar com o pessoal, não tem problema, mas aí a gente precisa da sua autorização para compartilhar. Tá autorizado, tá Então a gente autorizado. repassa, depois a gente envia, viu, pessoal, lá no grupo para vocês. Ó, então é o seguinte, temos que bater meta amanhã, viu? Todo mundo aí colocando os amiguinhos comparecerem na última live, né? E aí vai o material da professora Cíntia, hein? Porque ali no slide anterior eu botei algumas informações que é preciso analisar quando você está na ficha funcional. Saber a data de ingresso no serviço público, porque algumas datas de ingresso, gente, algumas não. A data de ingresso no serviço público ela é importantíssima para o servidor, porque ela vai ver regras de transição, regras que ele poderia ter alcançado, por exemplo, antes da emenda 33, antes da emenda 47, antes da emenda 41, antes da emenda 20. Se você pegar um dinossauro como cliente, de repente você consegue um servidor que vai aposentar ainda com regra na emenda 20, hoje em dia. Pode. Se ele tinha direito adquirido lá atrás, por que não? É difícil ter esse que tinha direito lá antes de 98 e que está aposentando agora. Mas eu não sei se é impossível, né? Assim, eu já peguei servidor, como eu falei aqui, que não quer parar de trabalhar, que para ele aquilo é o que faz ele estar vivo. Então, pode acontecer, gente. Então, não dá para não analisar a data do ingresso no serviço público. Uma coisa importante da data de ingresso é que não precisa ser o ingresso no cargo ou no órgão que ele está hoje. Pode ele ter ingressado em outro serviço, em outro cargo público antes. Eu era servidor, passei no concurso servidora municipal, passei no concurso federal, e aí a minha data de ingresso vai mudar? Não, se não houver solução de continuidade, ele vai manter como data de ingresso a mais remota. E o que é solução de continuidade? Intervalo de tempo entre a exoneração de cargo e a assunção em outro. Esse intervalo, gente, tem muita discussão do que seria essa solução de continuidade. Um dia é solução de continuidade, uma semana, um mês. Eu acho que isso precisa ser analisado caso a caso. Porque vamos dizer, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, passei no concurso lá no Rio Grande do Sul. Eu sou casada, eu tenho filhos biológicos, tenho minha mãe que mora aqui. Então, para eu sair do Rio Grande do Norte e ir para o Rio Grande do Sul, eu preciso fazer uma transformação de vida. Preciso vender casa aqui, enfim, e aí lá vai. Eu consigo fazer essa mudança toda em um dia, dois, três? Não. Então, pode ser que a administração pública não reconheça, mas eu teria como entrar com uma ação judicial e demonstrar isso. Né? Demonstrar que eu passei 15 dias para assumir um outro cargo público por conta dessa situação. Vai de razoabilidade, porque realmente, se você tem que mudar do Oiapoque que é o Chuí, não dá para você ir em meia hora. Então, isso precisa ser analisado. Então, a análise de documentos tem que ser detalhada, e você tem que olhar cada informação que está ali importa, né? Cada informação importa. A ficha funcional, ela traz, por exemplo, se a pessoa é ou não optante do RPC, o regime de previdência complementar. E o que é que isso me interessa, Cíntia? Se eu for optante do regime de previdência complementar, minha contribuição está tetada. Eu só contribuo até o teto do regime geral. Se eu entrei no serviço público depois de 2012, eu nem tenho essa opção, eu estou tetado automaticamente. Né? Eu posso ou não ser optante do RPC, mas obrigatoriamente eu vou estar tetado. Então, isso é importante muito, porque lembra de novo da mulher, que tem a regra diferenciada para o cálculo da remuneração de benefício. Então, se for o caso de você pegar uma mulher que entrou depois de 2012, eu não tenho dúvida nenhuma que no regime geral para ela vai ser mais vantajoso. Não tenho dúvida alguma, porque a média é feita de forma exatamente igual. Aí o cálculo da remuneração, eu estou chamando de remuneração de benefício, gente, que a gente está no serviço público federal, tá? Então não tem salário, tem remuneração. Então, a remuneração de benefício, ela vai ser muito mais vantajosa se você levar ela para o regime geral. Aí outro detalhe, tá? Essa criatura entrou depois de 2012, está tetada, mas ela fez opção pelo RPC.
ela tem um plano de previdência complementar. E aí, o federal, gente, ele exige para pagamento da previdência complementar que você tenha um benefício ativo no RPPS. Então, outra coisa que não dá para passar batido quando você está fazendo um planejamento previdenciário. Ah, Cíntia, mas dá para resgatar o que ela contribuiu. Dá, mas vocês sabem que, pelo menos no serviço público federal, o aporte que é feito pelo governo é paritário. E aí, quando você vai resgatar, você resgata só o seu. Esse do governo, você diz tchau. Então, tem que analisar quando você está vendo o planejamento previdenciário. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Tá? Aí, essa questão da interrupção foi o que eu falei. Se houve tempo na iniciativa privada, isso dá para brincar. Esse tempo na iniciativa privada, você pode averbar um tempo, deixar de averbar, levar do RGPS para RPPS. Do RPPS para RGPS, dá para fazer? Dá se eu me exonerar. Não tem como eu fazer Me aposentei no serviço público, mas eu tinha 40 anos de contribuição e só usei 35. E esses 5 anos que ficaram, eu faço o quê? Você trabalhou e recebeu durante aquele tempo e tchau e a bênção. Porque não pode pedir CTC servidor público. Ele tem que ser um ex-servidor. Até pode pedir CTC se você está no serviço público hoje federal, por exemplo, vamos dizer um servidor do INSS que trabalhou também no Estado durante o período. Ele pode pedir CTC do Estado, mas do cargo onde ele está aposentando não tem como ele pedir a CTC. Não tem como. Mesmo depois que aposentar, o cargo fica vago, é um motivo de vacância, mas ele não deixa de ser servidor. Então, não dá para pedir a CTC dessa forma, tá? Então, dá para brincar com essas situações, porque se eu tiver tempo no RGPS que eu possa averbar para melhorar uma situação no RPPS, porque eu não consigo uma outra aposentadoria lá, é algo que a gente precisa analisar. E uma coisa que vocês não vão deixar de encontrar, é muito fácil encontrar, é a pessoa que, quando passou no concurso público, já foi lá, pediu a CTC no INSS, já foi e averbou. Quem nunca? Né? Então, tem que analisar se realmente valeu a pena ela fazer essa averbação. Ela já vem, né? Ela já vem com a posse e com a CTC. Exatamente. É quase o fundo McDonald's da integralidade da paridade, né? O servidor que tem que ter na iniciativa privada já vem com a CTC embaixo do braço e fazer a averbação. E aí, vale de alguma coisa essa averbação que ela fez? Se você analisar que não era vantajoso ela ter feito essa averbação, você tem que analisar a possibilidade de desaverbar. Posso desaverbar tempo que eu já averbei, né? Pode, não tem problema. Desde que você não tenha utilizado esse tempo para nenhum ganho, né? Vamos dizer, não... Assim, desculpa te cortar, mas porque às vezes, normalmente, né, os salários de contribuição do regime geral são mais baixos, né? E você traz para o regime próprio, a sua média cai, porque aqueles valores baixos vêm, né? Então, tá achando que está lucrando, trazendo aquele tempo, mas esquece, né? Que pela média vai ter problema, pode ter problema, né? Mas, Mary, uma coisa interessante. Vamos supor que esse período seja antes de 94. Tá? Ele não vai entrar na média. Ele não vai entrar na média. E aí eu quero descartar um período do RPPS para melhorar a minha média. E somando aquele tempo anterior, é vantajoso? Não posso, não? Posso. Vai para o cálculo, vai para a calculadora, vai planejar dessa forma. São inúmeras possibilidades quando a gente está fazendo planejamento previdenciário. Quando eu começo um planejamento, eu tenho que estar assim, gente, focada naquilo, porque é número. Eu conheço apenas 2 simuladores de RPPS, inclusive estava aperreando, gente, aperrear é quase sinônimo de Cíntia, né? Toda aula eu aperreio, eu sou aluna chata que pergunta, não saio com dúvida. E, assim, eu estava aperreando muito. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar o chat, tá? Depois a Fabi vai fazer o resumo das perguntas. Mel, acompanhe o chat para mim, por favor, Mel, porque eu não consigo acompanhar por conta do compartilhamento de tela, né?
Aí eu preciso que você acompanhe para mim aí, por favor. Nossa, eu já me estendi, né, na minha hora. Eu tenho... Daqui a pouco vai subir plaquinha, Fabi? Não, né? Então, vamos lá, vamos correr. Eu conheço só 2 sistemas de cálculo para RPPS. Mesmo assim, você não vai ter para todo estado e para todo município, né? Que é o da Paula Cortellini. E tem um outro que agora eu não me lembro, mas eu acho que é acho que era Rio Grande do Sul, professor Alex Sertão que indicou uma vez. Inclusive, quem estiver aqui hoje e que estiver na live amanhã, pergunta para ele que ele pode indicar, tá? Mas não, o cálculo jurídico começou agora a fazer. Ele não tinha, não. Não sei, nunca usei o cálculo jurídico para RPPS. Mas uma dica que eu dou, você tem sistema de cálculo já contratado? Dá para usar para RPPS? Depende. Dá para você usar para RPPS para fazer média, desde que você consiga desmarcar a opção de não usar remunerações acima do teto, né, que tem o limitador no teto, ou se o teu servidor tiver a renda abaixo do teto da Previdência. Agora, essa renda abaixo do teto da Previdência é um risco, porque você vai ter que conferir ano a ano, né? Cíntia, o sistema, é até bom que você falou disso dos sistemas, porque assim, até a gente tem os sistemas que são bem, por exemplo, prévios, você consegue mexer bem nele, né? Ele não é um sistema engessado, então você consegue movimentar. Ele é apropriado? Ele não é, tá? Mas ele consegue te dar uma boa noção de por onde começar, consegue te dar um parâmetro bem legal. Dá para desmarcar essa opção que você disse. Não estou falando que vai dar para você fazer o planejamento completo por ele, né? Não dá. Você, uma hora, vai ter, como você disse, fazer na unha, né? Não tem jeito, é planilha mesmo que é o melhor. Mas ele já consegue te ajudar bastante. Cleberson está dizendo que já simulou no cálculo jurídico e gostou. Foi legal, né? Para servidor público federal, existe uma planilha que ela é gratuita, inclusive, tá, gente? Eu não ganho nada divulgando ela também, porque nem o professor que desenvolveu ganha, que é a do Estênio Leão. Podem procurar o Estênio Leão, ele tem gente. Ele é uma biblioteca ambulante gratuita. Não deixem de abusar do Estênio Leão. Então, assim, se você está com o servidor público federal, porque o programa dele é o Excel que ele usa, ele formatou o Excel todo, tem as células que você não pode mexer, elas estão travadas, então dá para você brincar ali. Bacana, assim, que eu quero contar tempo. Vai lá que vai te ajudar. Porque o prévios, ele tem como a gente mexer para fazer cálculo de média? Tem. Mas ele não vai te ajudar no cálculo de tempo no cargo. Isso ele não vai te ajudar, tá? Pode passar, Fabi. Vendo que eu acho que ainda falta um bocado de slide, eu vou ter que dar uma carreira aqui. Tempo em outro cargo público. Tá, gente, isso é aquela questão que eu falei de ter um servidor que passou em um novo concurso, né? Se esse tempo, não é professor, gente, tempo concomitante, ele não vai contar 2 vezes, tá? Não tem como eu ser professor de 99 a 2005 no município de Natal, de 99 a 2005 no estado de Natal, e querer que esse tempo, esses 6 anos, virem 12. Isso não existe. Mas eu posso, se eu trabalhei no município de Natal de 99 a 2005, passei no concurso do estado e comecei a trabalhar no concurso no estado do Rio Grande do Norte, de 2006 em diante, de 2005 mesmo, a depender do mês em diante, eu tenho que pedir a CTC do município de Natal para levar para onde eu quero. Ou eu vou averbar no RGPS ou no RPPS, a depender do planejamento que você está fazendo. Mas esse tempo do RPPS municipal, ele não vai ser contado se você não emitir a CTC, ele não vai servir para nada. Né? Diferente do RGPS que fica lá guardado, do município você só aposentadoria no município. Se você saiu dele, você tem que pedir CTC para levar para onde você vai. Tá bom? Pode passar, Fábio, para a gente dar uma carreirinha. Aqui é só para vocês verem como é uma CTC, né? Aqui é do INSS para o IFRJ. Essa pessoa aqui foi aquela situação que eu disse, ela passou num concurso e já levou debaixo do braço a CTC, né? Antes de me procurar, olha aí a data da emissão, acho que é 2019, né, Fabi? E aí, ela está levando o órgão expedidor, é o expedidor da CTC, ali embaixo está órgão instituidor, que é o instituidor do benefício. A CTC ela é um cheque
nominal, ela tem que sair para onde você está levando aquele tempo, vai dizer quanto tempo você está levando. Normalmente vem em dias, né? Eu falo normalmente porque vai que tem município X que conta de data a data, tantos anos, meses e dias, né? Então, a do INSS, ela não vem com contagem de tempo em anos e meses, não, tem em dias mesmo. Pode passar, Fabi. Aqui, como verificar se já houve averbação de tempo. Aqui é uma consulta de servidor público federal. Ele já traz aí embaixo, ó, empresa onde trabalhou, período trabalhado. Aqui, o Serviço Público Federal não tem acesso, gente, a essas informações se você não tiver feito a averbação. Então, Cíntia, como é que eu chego nessa folhinha aqui que você conseguiu trazer para a gente? Eu marquei ali em vermelho, gente, contagem de tempo anterior do serviço. Né? Então, pedindo essa declaração no órgão, tem como você saber se aquele tempo foi averbado ou não. Pode ir, Fabi, eu estou correndo aqui para não passar do tempo que vocês me deram. Aqui são observações básicas sobre CTC, gente, que a gente não vai ter tempo de tratar especificamente de CTC. Uma outra dica que eu dou, quer saber sobre CTC, segue o professor Denner Ângelo, @DennerAngelo. Inclusive, ele está para desenvolver um simulador do RPPS também, eu estou lá aperreando ele. Assim que sair, eu também vou divulgar, gente. Não ganho nada quando eu estou divulgando, não, mas o que eu acho bacana e que eu acho que pode ajudar os colegas, por que não? Né? E aí, CTC, só é emitida para... Estou te interrompendo um pouquinho. Tem um monte de pergunta aqui, mas é tudo de CTC. Então, então... como não é a aula, até falei aqui para a menina que está perguntando, para a Simone, né? Se não der tempo para responder hoje, depois a gente vai fazer, né? Juntar todas as perguntas e a gente vai respondendo lá nas caixinhas, tal, né? Porque, assim, pode ser que com o que eu falar agora já vá respondendo algumas coisas, né? Não sei, porque realmente eu não consigo. Se eu for olhar o que está no chat, quando sobe a janelinha, gente, eu me desconcentro. Por isso que às vezes eu nem olho, estou olhando, focando na câmera, que é para não desconcentrar, tá? Mas CTC só pode ser emitida para esse servidor, então não, eu não posso pedir se eu estou em atividade. Estou trabalhando, quero saber quanto tempo eu tenho, tal, não sei o quê. Pede uma declaração de tempo. Tu não vai pedir CTC enquanto eu estiver em atividade. E outra, o órgão ele não vai te dar uma CTC, mas se tu pedir, eu gostaria de uma declaração que conste quanto tempo de contribuição eu tenho e identifique meus salários de remuneração, ele vai te dar a CTC com o nome de declaração. Fica a dica, tá? Isso serve para averbar? Não serve, mas serve para o planejamento, tá bom? A CTC também não vem com conversão de tempo. Então, a dúvida que eu vejo recorrente, né? A CTC ela vai vir com identificação de tempo especial. A conversão ela é feita no órgão instituidor do benefício, mas precisa ter essa identificação na CTC, de que o período de X a Y foi elaborado em atividades especiais, agente no X, Y, Z, enfim. Vai vir a identificação daquele período de atividade especial e você converte no órgão instituidor do benefício, tá? E uma coisa que eu não sei se todo mundo conhece, antigamente a gente tinha um instituto, pelo menos para os servidores públicos federais, da averbação automática. Porque muitos servidores, quando ingressaram no serviço público, não existia o regime jurídico único instituído ainda. Os servidores eles entravam de duas formas, né? Como seletistas, que tinha concurso público ou não, né? E tinha um outro estatuto de servidores, que para os servidores federais, tá, gente? Que era a Lei 1711 de 1952. Então, para quem entrou no serviço público como seletista e teve a transposição de regime vinculada ao regime jurídico único, a 8.112 de 1990, era feita a averbação automática do período seletista naquele serviço público para o regime jurídico único. Isso deixou de existir. Em 2019, com a emenda constitucional 103, isso não é mais permitido, mesmo que você já tenha averbação automática, quando você for aposentar, você vai precisar da CTC requerida lá no INSS. Cíntia, mas você falou que não era possível emitir CTC para servidor público.
Beleza, mas o período que você está pedindo não é no RPPS. Esse período que você está pedindo emissão de CTC é no INSS e que você era vinculado ao regime geral. Então, essa CTC é possível pedir e ela é emitida para que você possa se aposentar no regime público federal, tá? Pode ir, Fabi. Deixa eu ver. Verificar se teve outros vínculos de RGPS, é aquilo que a gente tinha falado, mais ou menos, de levar do regime geral para o regime próprio, né, para ver se vale a pena ou não, tem que fazer essa brincadeira. Tempo rural pode ser averbado, Cíntia? Pode, mas o tempo rural, para ser averbado, ele tem que ser indenizado. E ele é indenizado com base na tua remuneração no cargo atual. Então, se vai valer a pena ou não, o planejamento previdenciário é que vai verificar. Porque aí eu tenho 10 anos como rural, certo? Mas tu vai pagar 10 anos de contribuição com base na tua remuneração atual e não tem teto, porque você está levando para o regime próprio, né? E ainda com correção monetária e juros. Vale a pena? Não sei. Pode ser que vale. Mas isso a gente só está fazendo cálculo a cálculo. Aquela questão de que não pode ser contado o tempo concomitante, que eu falei, de tempo de professor e do Estado, os mesmos 6 anos falei como 12, isso aí não cabe, e não cabe para nenhuma atividade em nenhum canto, tá, gente? Tempo concomitante é o mesmo tempo. Não vira 2005, não tem aquelas frações de tempo como no Doutor Estranho, não. É o mesmo tempo sempre, né? E eu botei até em vermelho que tempo militar também pode ser averbado. Por quê? A CTC de militar, ela é diferente, ela nem chama CTC, né? É um outro nomezinho. Eu não tenho experiência com o serviço militar. Tenho, inclusive, uma grande amiga, doutora Viviane, que é top com servidor militar. A Silvana ainda está aqui, por favor, Silvana, coloca o arroba aqui da Vivi, já fazendo divulgação dela também. Precisou de militar, ela auxilia, tá, gente? Pode passar. Pode passar, Fabi. Licença é outra coisa que a gente precisa analisar sempre quando está falando de servidor público federal, porque é possível ter licença com e sem remuneração. Licença que serve para contagem de tempo de contribuição, mas não vai servir como de efetivo exercício. Então, assim, eu estou afastado por doença, estou com licença de capacitação, fui estudar no exterior. Aquilo vai valer como tempo de contribuição, mas não vale como tempo de efetivo exercício, porque você não está no exercício do cargo. Então, precisa ser analisado isso para poder identificar se você se enquadra numa regra X ou Y de aposentadoria também. Então, é muita coisa, assim, que eu tenho que analisar quando estou vendo um servidor. Por isso que a gente cobra mais caro no planejamento de servidor também, gente. Porque a gente não pode deixar de analisar todas essas minúcias, né? Eu botei aqui uma observação da licença premium, tá? A licença premium, pelo menos pelo Serviço Público Federal, ela existiu, se não me falha a memória, até 1997. Então, o servidor público que trabalhava 5 anos sem ter nenhuma penalidade, não sofrer nenhuma penalidade, era a licença premium por assiduidade, também não poderia ter faltas, enfim. E aí ele acumulava 3 meses de possibilidade de afastamento ou convertia esse tempo em dobro. 3 meses virariam 180 dias, né? Então, cada período de licença ele podia ser contado em dobro para a aposentadoria. Ele deixou de existir, mas essas contagens em dobros elas ainda são garantidas, né? Porque ele tinha o direito a adquirir. Se a pessoa não tiver necessidade de contar esse tempo e não vai precisar, mas tem tempo de licença prêmio, aposenta essa criatura e depois pede a conversão dela em dinheiro, gente. Pede a conversão em pecúnia, já tem tema no STJ passivo, você pode converter, e aí, super bacana, né? Mas eu tenho uma situação de uma cliente que ela não queria receber a licença prêmio em pecúnia porque ela precisava viajar para acompanhar o parto da filha. No caso, o parto da neta, tá, gente? Ficou meio estranha essa minha frase, né? Então, assim, eu orientei ela que ela tinha essa possibilidade, mas a necessidade dela era de usufruir realmente da licença. Então, volta para aquele ponto do início, né? Da entrevista com o cliente, da escutar realmente o que ele está precisando. Vai, Fabi. Vantagens financeiras em razão de
averbação de períodos anteriores. Ah, aqui, gente, é aquela questão de averbação de tempo. Se não me traz nenhuma vantagem, eu posso exacerbar ou não? Pode, desde que você não tenha contado com esse tempo averbado para nenhum outro fim. Ah, não, eu acumulei tempo de licença-prêmio, por exemplo, que no Serviço Público Federal só contava o tempo no Serviço Público Federal. Mas vai que no estado, sei lá, do Tocantins, aí da Mel, vai que lá no Tocantins tem a previsão de que é qualquer tempo que serve. E aí tu averbou e aquilo já contou, você não pode mais desaverbar, tá? Isso precisa ser analisado também. Pode passar, Fabi. A análise da carreira é aquilo que a gente já pincelou, né? A questão do professor, por exemplo, aqui do Estado, que tem reajustes acima do INPC todo ano, que aí essa pessoa não é vantajoso fazer a aposentadoria por média para receber os índices, a menos que, porque assim, a legislação que vai prever o índice de reajuste é a legislação do ente instituidor. O Estado de Tocantins pode instituir que ele vai ser, ao invés do INPC, o IPCA-E? Pode. E aí vai se aplicar o IPCA-E. Então, tem que fazer essas análises, tá, gente? No caso aqui do Estado do Rio Grande do Norte, a previsão era o INPC para a aposentadoria pela média, mas para os professores, eles tinham um reajuste com base não sei em quê, mas que eram bem mais vantajosos. Eu acho que vinha uma lei e dizia de quanto era o reajuste, não era com base no índice fixo, não. Mas muito mais alto do que o INPC. Então, para os professores do Estado, não valiam a pena se aposentar sem integralidade e paridade. Pode ir, Fabi. Tempo especial a gente já falou mais ou menos, né? Mas, assim, para servidor público é importante analisar que é possível converter o tempo até a emenda constitucional de 2019, a 103 de 2019. Existe discussão da possibilidade ou não de converter esse tempo após a emenda, mas ainda não existe nada definido. E tem a questão da súmula vinculante 33, que garante a aposentadoria especial. Desculpa. Essa aposentadoria especial ela não foi cancelada, tá, gente? Quando houve a mudança da reforma da Previdência, não. Inclusive, os entes que não fizeram reforma vão mudar as regras anteriores, né? Então, ainda está tudo plenamente vigente. Você tem que analisar caso a caso. Ao município de, sei lá, Caruaru, por exemplo, minha cidade. O município de Caruaru tem RPPS instituído, mas não fez reforma. Ele vai aplicar as regras que eram utilizadas no artigo 40 da Constituição anteriores à reforma da Previdência. A alteração trazida pela emenda 103, tá bom? Passa, Fabi. A acumulação de cargo público. Ó, aqui volta para o caso que eu comecei falando. Eu não sei se vocês lembram, eu soltei a bomba no ar e não dei qual foi a sugestão que eu dei para a cliente, né? Mas eu não estou esquecida dela, não. A gente vai voltar. Essa cliente, ela tinha compatibilidade de horário, ela achava que as aposentadorias dela, os cargos dela eram acumuláveis, porque um dos cargos era de professor. E o outro, ela trabalhava no Ministério da Saúde. Então, para ela trabalhava na área de saúde, enfim, mas não era um cargo técnico ou científico. Então, aquele cargo não era acumulável com o cargo de professor, tá? Então, assim, existe a possibilidade dela ter, se fosse um cargo acumulável, ela podia ter até 3 aposentadorias. Uma no município de Natal, uma federal e uma no RGPS. É possível? Plenamente. Ela poderia ter esse direito. E aí, se houvesse o planejamento previdenciário, a gente já poderia identificar, ó, esses teus cargos não são acumuláveis. E aí, antes de aposentar, ela já fazia a opção por um deles, fazer o cálculo para levar para um canto ou para outro, tá? Não teria esse problema do TCU. Pode passar, Fabi. Analisar se já recebe algum benefício. Que diferença isso faz, Cíntia? Artigo 24 da emenda 103. Eu acho que é uma das questões que o professor Alex vai falar amanhã, né? Vai ser falado, né? Pronto. Mas no planejamento eu não posso deixar de saber disso, né? Às vezes, 3 benefícios podem ser menor que 2. Então, eu preciso planejar, inclusive, se eu vou fazer requerimento de pensão, se eu vou fazer requerimento de um outro, eu recebo já uma pensão em aposentadoria, peço outra aposentadoria que eu tenho direito, pode nem ser vantajoso. Né? Não, então, e dá um problema, né? O cliente, a dependente nem sabe dos seus direitos. Aí nós recebemos um caso assim, né, Fabi? A
a advogada, é parceria. A advogada trouxe o RPPS e ainda colocou bem feliz que no RGPS ela tinha conseguido. Bem baixinha. E a gente, ai, Jesus, já recebeu. Nesse caso, pelo menos, eram só dois, só um no RGPS e outro no RP? Ela tinha a possibilidade de receber 2 no RPPS, né? E aí ela não tinha conseguido, porque era companheira, e no estado do Maranhão, né? Então, eles também têm uma legislação, uma lei complementar, que você tem que ter as provas daquela lei. O rol deles é taxativo, né? Para comprovação da união estável ali. E aí ela não tinha aquelas específicas, né? E tem que ser 3, não pode ser, por exemplo, de certidão de filhos, não, é uma prova de cada um do rol. Então, assim, ela tinha várias outras, mas não exatamente aquelas, né? E aí ela não na conseguiu, justiça. trouxe, só que aí tacou pau lá no RGPS, conseguiu, e ela toda feliz. Lá, graças a Deus, nós conseguimos. Ai, quando eu ia falar, meu Deus, na hora que faz a conta, e já tinha sacado, né? Então, Para você explicar para o cliente que ela vai ter 2 benefícios, melhor do que receber 3, às vezes até para a gente se convencer disso é difícil, né? Mas ocorre, gente. advogada assustou, né? Porque ela estava achando que estava fazendo bem para a cliente, mas, na verdade, isso aqui amanhã elas vão explicar, até para a professora Alex, pessoal, porque vai ter redutores, né? O fato gerador, a morte, né, do companheiro foi após a alienação institucional, então, esses 2 benefícios do mesmo regime, né? Se fossem só eles, né, a pensão por morte em razão de 2 aposentadorias do mesmo regime, não teria ali a aplicação dos redutores, mas ela estava trazendo, né, um outro ali do regime geral. Então, ela vai ter que escolher o mais vantajoso e aplicar redutor nas outras 2, né? Então, na hora que você faz a soma, né, se ela tivesse ficado só com as 2 pensões do regime próprio, o valor ia ser maior do que ela ter acumulado 3 por causa dos redutores. E aí já tinha ido, né? Não tem para onde correr. A opção pelo RPC a gente falou, né, gente, no iníciozinho. Aqui eu botei que, no caso de servidores públicos federais, o pagamento da previdência complementar é garantido desde que você tenha um benefício ativo no RPPS, que a gente já tem falado, aqui está a fundamentação legal para isso. Pode passar, Fabi. A opção aqui é para você identificar num contra-cheque onde é que eu tenho certeza que essa pessoa fez a opção pelo RPC. Eu marquei aí de amarelo, gente. Tá a contribuição para a Seguridade Social e tá a contribuição para o FUNPRESP. Então, ela fez a opção pelo FUNPRESP e essa pessoa que eu estava analisando é aquela mesmo da CVC, viu, gente? Que trouxe do RGPS para o Instituto, o IFRJ. Ela, além da contribuição normal, ela faz um aporte financeiro um pouco maior. Então, daqui de cara, eu já sei que ela não quer desistir da aposentadoria no RPPS, porque ela perderia a contribuição patronal, vamos dizer assim, desse bolo que ela está formando para a previdência complementar dela. Pode passar, Fabi. Aqui são situações que a gente precisa de atenção, tá? Quando a gente está falando de planejamento previdenciário, a gente fala que você tem que conhecer a legislação do servidor que você está trabalhando, porque aqui no Estado, além do professor, ele passar na porta e ser professor não, né? O servidor público que trabalha em escola, se ele passou na porta, está na calçada, ele já é considerado professor, aqui a gente ainda tem uma outra diferença. As idades aqui já são diferentes da regra geral, aqui no estado do Rio Grande do Norte, tá? O homem, salvo engano, eu acho, Silvana me salva se eu tiver aí, mas o homem eu acho que é 60, e o homem aqui é 60, a regra normal, gente, tá? O homem é 60 e a mulher eu acho que é... Não, o homem é 65 e a mulher é 70. Só que aqui reduz 7 anos, ao invés de 5. Então, reduz o homem de 65 para 57 e a mulher de 60 para 53.
né? Então, tem uma redução bem diferente da idade, e aí a gente tem uma outra implicação que está no outro slide. Vai, Fabi. A Constituição Federal traz a seguinte previsão, que os ocupantes de cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto em 3. Eu posso dispor diferente as idades? Posso, não tem problema nenhum Estado e município fazer as regras dele diferentes do que está no Serviço Público Federal hoje. Mas, assim, eu entendo que essa parte, terão idade mínima reduzida em 5 anos, não tem para onde você correr. Você pode mudar as idades lá, as idades pivô, vamos dizer assim, mas essa redução, aí a Silvana me corrigindo, homem 60 e mulher, homem 65 e mulher 60. E aí essas idades, elas têm que ser reduzidas em 5 anos. Então, eu acredito que essas aposentadorias ainda não houve, talvez nenhuma aposentadoria concedida com base nessa regra de redutor dos 7 anos, mas que vai dar problema no TCE lá na frente. Então, isso é algo que a gente precisa informar para os nossos clientes também. Vai, Fabi. Planejar faz muita diferença? Faz. Lembra que eu falei do servidor que pagava para trabalhar? Vamos ver o contra-cheque dele aí, Fabi. Ainda como ficou pequeno. Mas esse é o contra-cheque dele aqui em atividade. Ele consegue aumentar, não consegue, Fabi? Eu acho que não. Não sei se dá para aumentar porque ele está no PowerPoint, Já está né? no máximo, já está no máximo. Mas o valor dele... Aí teve o 13º também, tá, gente? Então, está um valor bem alto ali, 30 e poucos mil, porque tem o 13º também. Mas a remuneração dele, se eu não me engano, dá em torno de 13. Vê pelo valor da gratificação da Thalina, Fabi, que é o valor que ele receberia de remuneração. 13.400 e pouco, né? Tu consegue ver? 13.426,10. 13.426. Pronto. Então, essa é a remuneração dessa pessoa em atividade. Aí, essa pessoa aposentou. Pode passar, Fabi. Olha aí a média dele, aritmética. 16.634. E aqui tem outra coisa na situação desse servidor, esse aqui é um homem, tá? Que ele foi aposentado com base na regra, se eu não me engano, foi o artigo 20 da Constituição, perdão, o artigo 20 da Emenda Constitucional 33, que garante a ele 100% da média. Mas, se vocês derem uma olhadinha lá, anos atuais, ele tem 42 anos de contribuição. Então, ainda dá para eu brigar por mais 4, mudar a fundamentação legal dele. Então, ele vai receber mais do que 16.634. Então, essa criatura estava pagando para trabalhar ou não estava? Estava, gente. E ele não tinha noção disso, e ele é servidor do INSS. Está ali, ó, Instituto Nacional de Seguro Social. Então, ele sabe da concessão de benefícios para os outros, mas a dele não. Então, a gente é super importante na vida do servidor. Vocês comecem a trabalhar, a mostrar para o servidor que ele precisa de você. Precisa e não tenho dúvida de que precisa. Pode passar, Fabi. Aqui nós vamos voltar para o caso da servidora do início, certo? A servidora do início, ela tinha 2 remunerações, uma no Ministério da Saúde e outra no município de Natal. Não eram cargos acumuláveis. No Ministério da Saúde, em torno de tá aqui, R$3.900. Eu fiz a simulação dessa pessoa, levando o tempo do Ministério da Saúde para o INSS. Ela teria R$ 1.358 de remuneração, além de perder o plano de saúde dela GA, certo? Por que a remuneração dela ficaria pequena também, Cíntia? Dá essa diferença tão grande? Porque ela aposentou em 1997. E lembrem-se que o cálculo vai de julho de 94 em diante. Ah, Cíntia, mas dava para ver a questão da revisão da vida toda. Então, até que ela conseguisse rever isso aqui, gente, e nem era vantajoso, porque eu testei a RVT por causa dela, não valia a pena. E aí pode passar, Fabi. E aí eu disse para essa pessoa, desiste da sua aposentadoria no município.
onde ela recebia R$ 1.000 a mais, né? Foi coragem, tá, gente? Foi coragem mesmo. Ela desistiu, ela me seguiu, né? Eu fiz os cálculos dela, ela tem um fator previdenciário positivo e ela vai receber no RGPS mais do que ela estava recebendo no município de Natal. Então, esse é um caso que a gente pode verificar que há males que vêm para bem, né? Ela teve que desistir de uma aposentadoria, mas que vai ter um resultado positivo melhor. E por que eu estou dizendo que vai ter? Porque, gente, esse caso aqui, ele vem me tirando o juízo que a mulher desistiu da aposentadoria do município. Isso não tem problema, vai lá, desiste, a gente pega a CTC, beleza? Beleza, fiz o requerimento, fui lá no Previnato. Não, mentira, Natal Prévio o nome aqui, Previnato era antigamente. E aí, quando cheguei lá, o município, o Natal Prévio disse, não emita a CTC. Simplesmente disse, não vou emitir a CTC, porque já foi concedido benefício previdenciário. Então, eu me nego a emitir a CTC. Eu tive que entrar com uma ação judicial para ela. Foi concedida a tutela antecipada dela para emitir a CTC. E o prazo, gente, para emissão dessa CTC é amanhã. Então, assim, eu estou numa ansiedade enorme para conceder a aposentadoria dessa pessoa. Porque, além dela ter desistido da maior parte da remuneração dela, ela vinha passando por uma situação complicada de saúde, então ela vem precisando desse valor. E isso já fazem 6 meses que ela está recebendo, sem receber esses R$ 5.000. Vocês têm noção da minha coragem? E ela não está querendo me matar ainda, viu, gente? Então, assim, tem que ter coragem, mas tem que ter convicção daquilo que você está oferecendo para o cliente. Eu não tinha dúvida de que ela tinha direito à CTC. Não tenho dúvida que ela tem direito ao benefício. Então, assim, a justificativa do município foi muito falha e eu consegui reverter, conseguindo a tutela antecipada, né? Porque existe entendimento do STF que ainda nos casos de cassação de aposentadoria você pode emitir CTC e levar para outro órgão, porque senão seria um confisco da administração daquelas contribuições que você verteu, tá? Então, assim, esse é um caso que quem quiser pode me perguntar lá depois, me procura lá, @CintiaGPena. Pode me perguntar, amanhã essa CTC tem que estar emitida em nome de Jesus. Amém. E aí, quando eu consigo o benefício dela no INSS, no Ela INSS, lá. Mostra ela. mostro a CTC e a carta de concessão do benefício, porque eu acho que eu estou mais ansiosa do que a cliente. Pode passar, Fabi. E aí, gente, a gente vai já chegando no finalzinho, mostrando quais são as vantagens do planejamento previdenciário para a gente, porque para o cliente a gente está cansado de dizer quais são, né? Ele sabe que você pode identificar, por exemplo, uma bônus de permanência, que para o servidor público federal independe de requerimento, mas a administração não vai e concede. Então, mesmo que você não tenha feito o requerimento, você pode pedir retroativo aos últimos 5 anos. Então, tem muitas coisas que a gente pode oferecer para o cliente quando está no planejamento. Mas a gente tem a possibilidade de identificar revisão de benefício, pode oferecer serviço de, não, por exemplo, esse serviço de pedir a CTC não estava incluído no parecer previdenciário que eu fiz para aquela cliente. Então, eu cobrei para fazer o pedido de emissão de CTC. Não foi concedido prejuízo de ação judicial para isso. Cobrei novamente pela ação judicial. Ela vai ter um pedido concedido no INSS. Quem vai fazer o requerimento? Cíntia vai ter cobrado o requerimento de pedido de aposentadoria. Então, gente, de um contrato, de um planejamento, já foram mais 3, né? Aí a gente tem a questão da averbação de tempo entre regimes, emissão de CTC, que às vezes está errada, a verdade da verbal. Então, isso são serviços que a gente identifica quando está fazendo o planejamento e que o cliente, confiando em você, ele vai te fidelizar. Sim, que eu preciso emitir preciso de uma declaração dizendo que eu estou vinculado ao Ministério da Saúde. Ele não vai no Ministério da Saúde, ele vai te procurar para poder essa declaração sair bonitinha. Então, você fideliza o cliente, você oferece vários serviços. E, gente, o que é mais importante é você não esperar para receber. Não esperar para receber. Aqui no escritório Instituir, eu cobro consulta. Então, a pessoa vem me consultar para saber como é um parecer previdenciário, eu cobro a consulta. Ele fechou o parecer previdenciário, beleza. O planejamento previdenciário, beleza. Eu desconto o valor da consulta no contrato dele do planejamento, mas eu não perco tempo atendendo cliente que quer só uma informaçãozinha.
tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês também. Então, assim, o planejamento, ele é de suma importância para a rentabilidade do escritório. Não deixe de fazer, de oferecer esse serviço. Além de você conseguir ofertar outros serviços e fidelizar o cliente por conta dele. Tá bom? Eu acho, se tem mais, sabe? Eu acho que aí conclui. Aí é só para quem me achou bacana, quem me achou legal, pode me seguir lá no @CintiaGentena, como eu falei. E assim, gente, eu não usava o Instagram para fins profissionais, né? Que inclusive era algo que a principal pessoa que puxou minha orelha, além do meu marido, ser gestor de tráfego, então, gente, sabe, cada de pau, então, ele puxa muito minhas orelhas. Mas eu nunca realmente dei muita bola, porque eu nunca tive muito tempo disponível para isso. Mas eles não sabem como faz diferença vocês investirem também na profissionalização do Instagram de vocês. Eu estou dando dicas não só para planejamento, né? Eu sou metida e vou falando o que vem na minha cabeça. Mas façam, gente, não deixem de fazer isso. Vocês não vão encontrar ainda muito material no Instagram, mas eu estou produzindo. E quem quiser falar comigo, puxa lá, conversa, eu boto caixinha de pergunta toda quarta-feira e saio respondendo também. Então, fico às ordens de vocês. Espero não ter deixado todo mundo com sono, né? Porque eu passei do meu tempo, eu acho que a Fabi tinha me dado, né? Imagina, Cíntia, foi ótimo, foi um bate-papo bem legal. Eu acho que todo mundo estava até bem atento, né? Porque eu acho que trouxe informações que todo mundo gostou de ouvir, né? Foi bem interessante, realmente. Esse conhecimento de onde pedir o documento do servidor público que você passou, né? Da experiência que você tem aí da sua prática, os documentos que precisa, como localizar ali no contra-cheque do servidor, as verbas, o que que é remuneração, o que não é. Claro que um contra-cheque do federal é de um jeito, o contra-cheque do município é de outro, mas tendo uma noção de como funciona um, você consegue identificar no outro, né? Então foi bem Exatamente. interessante. Planejamento, pessoal, é um campo maravilhoso. E por incrível que pareça, é um campo muito pouco explorado. Tanto no RGPS, principalmente no RPPS, né? Porque o RPPS não é um campo tão explorado, né, Cíntia? A gente sabe que tem uma baixa grande de profissionais especialistas mesmo na área. E Mas que isso o é bom. planejamento, Isso é bom, porque para quem está procurando se sim, especializar, é um campo que está se abrindo e que você não vai ter concorrente, praticamente, né? Você vai virar sim. referência. O cliente vai vir um servidor, tu resolveu o caso daquele servidor, vai vir de bolo, vai vir, você não precisa nem correr Quando atrás. vem um monte atrás dele por indicação desse um que veio, não é? Eles nunca vêm Exato. sozinhos, exatamente, exatamente. Deixando aqui, viu, Fabi? Tem bastante pergunta, a maioria é de CTC, tem algumas coisas aqui de dúvidas de ações judiciais, de prazo. Nós vamos depois selecionar essas perguntas e vamos responder lá no. Tipo caixinha, né, Fabi? Caixinha do Instagram, vamos ver como é que é a melhor forma de responder isso aqui. Aí a gente pede ajuda para a Cíntia também, né, para responder, porque tem bastante coisa assim. Mas vamos deixar uma aqui. Qual o valor de média de honorários para consulta? Entrevista sobre planejamento. Consulta e entrevista sobre planejamento. Assim, uma média. A gente que faz assim, os cursos de outros lugares, que a gente está lá nos chats com o pessoal de tudo quanto é lugar. Em Cíntia, o que você ouve falar aí que o pessoal está cobrando? Olha, a consulta, se a pessoa vir aqui só para fazer uma consulta, gente, ela não vai para o médico e diz assim, olha, eu vou pagar a consulta se eu sair daqui curada. Não, ela vai lá para ter uma informação para ouvir o médico. Então, a consulta, hoje eu cobro o valor da tabela aqui da OAB, que custa R$ 320. A pessoa tem direito a conversar comigo, né, durante 1 hora. Então, assim, veio para cá, quer tirar dúvida, beleza. Planejamento previdenciário para servidor. Eu não escondo de ninguém, gente. Eu cobro a partir de R$ 3.000. Então, tá, essa pessoa tem um planejamento que é basicão, na entrevista eu vou identificar isso, que é basicão, ela não tem muitos vínculos de lugares diferentes, ela não tem tempo especial que eu vou precisar correr atrás de convencer, ela não tem situações mais difíceis que eu precise consertar e que eu precise analisar.
Então, eu parto desse valor. Então, ela conversou comigo por 320 e vai fechar o planejamento de 3 mil, eu abato 320 de 3 mil. Ela vai fechar o contrato do planejamento, tá? Então, eu uso essa tática, para mim funciona, e serve como um filtro, porque o cliente que quer só tirar uma dúvidazinha, não, eu queria só que você desse uma olhadinha aqui no caso, ele não vem. Porque aí você vai dar várias informações e ele procura um profissional que é mais barato. Então, aquele que vê por tua competência, ele paga a consulta feliz da vida, gente. Não tenho medo de cobrar. Não tenho medo de cobrar. Vem mais pergunta? Pessoal, e lembrando, né, que consulta principalmente, aí você, acho que é consulta, né, Cíntia? Aí vocês olham a tabela da OAB aí de cada região, né, que tem aí a tabela, e pratiquem, gente, com o servidor público. Isso a gente já, eu pelo menos já faço até para cliente de RGPS, que é a cobrança de consulta. Mas para o RPPS, para o servidor público, principalmente, ele tem condições de pagar e pode cobrar sim. Consulta, análise, planejamento, todo, e como a Cíntia disse, todos os serviços agregados que podem vir, né? Um pedido de CTC, e já digo, fazendo dar uma dica maravilhosa aqui. Toda vez que vocês pegarem um cliente servidor e ele tiver muitos vínculos, gente, pelo amor de Deus, cobra caro. Porque vocês não têm ideia o quanto vocês vão sofrer para fazer esse planejamento. Eu já chorei por causa de planejamento. Eu já chorei. Planejamento previdenciário, eu acho que o pior que eu pego na vida de médico, gente, é dar vontade de chorar, de tanto vínculo. E quando eles são servidores públicos, eles têm um monte de vínculo de servidor público. Então, assim, é uma dica prática. Então, dá uma olhada. Se é muito vínculo, não fiquem nos 3 mil, nem nos 5 mil. Não. É mais, tá? É mais. É bem mais. Até porque lembrem, gente, que assim, como a gente não tem um programa específico de RPPS que faça igual faz no Prévio, por exemplo, você vai lá e diz, eu quero extrair as informações do CNIS, eu quero extrair da carteira de trabalho. No RPPS, você vai na UNECA. E se tu errar Eu um falo que é número, na unha, Cíntia. Aqui em São Paulo a gente fala que é na unha. A gente vai na unha fazer o planejamento. E aí, tu imagina, Fabi, que tu tá lá preenchendo uma planilha de Excel que seja, e tu errou um número, né? 3 mil virou 1.300. E aí, isso dá problema no final do teu planejamento? Nossa Senhora, demais, gente. Então, planejamento para servidor não pode ser barato. Além de você ter que analisar, não entrou quando? Tem direito adquirido a alguma regra que estava vigente durante a emenda constitucional 20, ou então só vai ter na 41, vai pegar alguma de transição da 47, não, só tem regra. Gente, isso dá trabalho. Um dia de diferença modifica tudo. A pessoa entrou no serviço público em 31/12/2003, a regra é uma. Entrou em 1º de janeiro de 2004, mudou tudo. Mudou tudo. Então, a gente precisa cobrar caro. Não é caro, é valorizar o seu trabalho. É porque vai dar muito trabalho, né? Então você tem que cobrar mesmo. Exatamente. Eu não sei se vocês viram, mas eu cometi aqui, eu dei um mega spoiler aqui já. Vocês viram? Alguém viu? Não sei se alguém já viu. Você viu, Mel? Deixa eu só terminar de perguntar aqui, que o pessoal está interessado em dinheiro aqui. Eu já. A pergunta que eu vou fazer, porque é isso, né? Por que você vai fazer planejamento de RPPS? Então, vamos falar de dinheiro aqui. O restante a gente vai depois selecionar, viu, gente? Não vai ficar sem resposta, não, tá? Qual o valor de honorários para a diligência? Requerer PPP, CTC, né? A diligência advogada. Olha, aqui na tabela da OAB do Rio Grande do Norte, a gente tem a especificação de diligência. Requerimento administrativo. Gente, R$ 1.200 fácil para você fazer um requerimentozinho, que depois que você dá trabalho, você fazer o primeiro. O resto, gente, é igual caso de cana, você passa e sai, que meus clientes não escutem isso. Pelo amor de Deus. Mas é algo, dá trabalho a essas situações, por exemplo. Eu fiz um requerimento junto à nota prévia. Foi concedida a CTC? Não. Aí eu fiz pedido de reconsideração, mostrei lá porque que tinha que ser concedido, não foi possível, e aí fomos para ação judicial. E aí vai para ação judicial. Olha lá outro valor, gente. Mas via de regra não é assim, né, Cíntia? Isso é um caso à parte, né? Que aconteceu e teve esse desdobramento, né? Esse caso, Fabi, foi porque Deus queria testar
né, se eu estava convicta do que eu estava dizendo. Eu tenho certeza que foi isso. E eu continuo convicta. Eu digo para o meu cliente, não te preocupa que vai dar certo, não sei quando, mas que vai, Tenha vai. paciência que a gente vai chegar lá, né? No melhor Exa- benefício, é isso mesmo. Exatamente. Bom, Mas, é, mas é isso, gente, não cobrem barato. Eu uso a tabela da OAB porque a pessoa olha para minha cara. Primeiro, tem muito cliente que diz assim, ah, mas tem cara de que não sabe nada, porque, gente, eu sou fresca, eu só quero casa arrumada, então as pessoas olham para mim e dizem, assim, tem cara de que não estuda, não. Mas eu sou a louca dos cursos e louca de livros. Eu sou tão louca de livros que às vezes eu tenho 2 livros iguais, que eu não sabia que eu tinha aquele livro e eu comprei de novo. Então, assim, eu gosto muito de estudar. E eu uso a tabela da OAB porque quando a pessoa diz, está caro, eu digo, eu não posso cobrar menos. Então, é a tabela aqui que está me obrigando. Eu até queria cobrar menos, mas não posso. Assim, Então, a gente quer cobrar menos, mas não tem jeito. Depois a gente vai lá e exatamente. receber, ó. Mas não, tá Estou vendo aqui certo. a Rayana. pessoal, a gente não Rayana, pode ter medo de cobrar. Às vezes a gente tem medo, né? Ah, não, mas ele não vai me contratar. E nisso a gente vai atende um, atende dois, atende 10, atende 20, sempre com medo. E assim, é uma forma também de você filtrar o seu cliente, de você saber quem é o seu público-alvo, entendeu? Seu público-alvo não é qualquer um, não são todos. Então você tem o seu perfil de cliente, cada pessoa tem o seu. E quando você já começa ali cobrando, você já está filtrando o seu público, entendeu? E você já vai começando a aprender também para onde que você vai direcionar toda a sua, por exemplo, o seu marketing, para onde você vai direcionar eventualmente aí um patrocinado que você vai fazer. Então, tudo isso é um estudo que você já está fazendo ali desde o início, né? Da sua exatamente. atuação ali, com a cobrança de honorários. É bem E importante, a sim. gente não. E é, tanto, a título do que acontece na RGPS, né? Que você pisca já mudou, acontece na RGPS também, gente. Todo dia tem uma ON, que é Orientação Normativa lá. Você acompanhou, alguém pegou aqui aquela minha dica do Estênio Leão. Vai lá que ele tem um link com as ONs e tal, não sei o quê. Ele atualiza aquilo sempre, porque ele é servidor, tá, gente? Então, ele tem acesso mais fácil do que a gente. Ele sabe antes de todo mundo, vamos dizer assim. E é importante, uma dica que eu dou, é importante você seguir aquele profissional que você conhece, que você acha não, gente, que você tem certeza que é capacitado. Porque nas redes sociais ele vai botar as informações sobre aquilo. Então, eu costumo dizer que a gente precisa se juntar com pessoas boas, né? Graças a Deus, em um dos cursos, como eu falei, que falou que dos cursos, eu conheci a Fabi e a Mary, né? Então, gente, é tão importante a gente estar participando disso também, porque a gente está se capacitando, está formando uma rede de colegas que um ajuda o outro, isso é importante demais. Aqui, eu É acho que verdade. A foi gente vai formando uma comunidade, né? a Rayana perguntou de livro para o RPPS, eu costumo dizer que isso aqui é a Bíblia, tá? Do professor Marcelo Barroso, Barroso. né? Quer trabalhar com RPPS, se agarra com Barroso, que é sucesso na Terra. Barroso é especialista, né, Mandado gente? de Especialista segurança, de verdade. A gente, ele é o especialista em RPPS. mandado de segurança no RPPS. É professor da pós-graduação lá que a gente faz. É, esqueci o nome É dele? Bart? Não. Gente, esqueci o nome. Eu vou postar também. Eu comprei. Mandado de segurança em RPPS. É bacana. Vou postar. Não, em RPPS Pessoal, não. a hora já está avançando, acho que tá todo mundo com carinha de cansado já, né? Algumas pessoas já saíram. Eu só queria dizer, eu acho que vocês viram, porque eu dei um spoiler maravilhoso quando eu fui começar a compartilhar os slides da doutora Cíntia. Alguém viu? Alguém viu? Ninguém viu? Viu, né, Kleber? Então, gente, então, no nosso curso de RPPS, a gente vai ter uma tabela de RPPS, uma tabela ali de mesa, aquela lá grandona, linda, maravilhosa, que vocês vão conseguir identificar as regras de aposentadoria, direito adquirido, Até eu quero ganhar essa tabela. direito adquirido, e assim, Cíntia, você já ganhou a sua. Você já Aqui. ganhou, depois você passa seu endereço para a gente, que a gente vai mandar uma tabela para você, com certeza já ganhou. E ele vai Ai, fazer parte do nosso curso, né?
A tabela, inclusive, ela vai ser vendida de forma separada também. Vai ter o combo com o curso e vai ser vendida também de forma separada. Todas essas informações do curso, valores, como vai começar a ser soltado, tudo isso amanhã, porque amanhã a gente tem a live para fechar com chave de ouro. A Cíntia maravilhosa, a professora Patrícia Bonetti ontem maravilhosa, e a gente vai fechar com chave de ouro com o professor Alex Sertão, que também é aí uma sumidade do RPPS, né? Eu acho que Que todo mundo que acompanha ele responsabilidade, sabe. né, Diana, do Gente, ele é Alex. fera de um jeito que ele fala de um jeito tão fácil, e ele fala de uma forma muito Tão didática. fácil que Não ele tem como fala. não entender o Alex Sertão dando uma aula. Ele é Não super é que o didático. pessoal está Então, cobrando livro, né? O Alex ele não tem livro, mas ele tem os vários artigos que ele escreve, artigos publicados, era Jus, né? Jus Brasil, né? Eu acho. Vocês acho que é coloquem isso. lá, meus artigos do Alex Sertão. Gente, é um livro que está lá solto, né? Tudo que vocês pensarem, ele escreve, e tem coisa que não está em livro, está lá nos artigos do Alex, tá, gente? Ele mesmo fala que ele nunca escreveu um livro, mas que ele tem tanta coisa escrita que já é muito mais que um livro, né? De É verdade. RPPS. Então, ele que vai dar aula para a gente amanhã, para a gente fechar com chave de ouro. A gente vai falar de acumulação de benefícios, que também é uma parte que é muito importante aqui no RPPS. A doutora Cíntia deu uma pincelada aqui para a gente, e o doutor Alex amanhã ele vai falar especificamente sobre isso. Então, ó, amanhã a gente vai ter. Já dei o spoiler da tabela, eu não vou mostrar de novo, porque eu já mostrei. Valores de curso, a tabela vai ser vendida separada, tudo isso a gente vai passar para vocês amanhã. Logo quando acabar a live, o curso já vai estar disponível para venda, e tudo isso amanhã a gente conversa mais especificamente com vocês, tá bom? Tem o e-book, também tem o e-book, né? Que vai Isso, a gente vai também. trazer um e-book de planejamento previdenciário também, que é um passo a passo ali, junto com os slides da doutora Cíntia, ó, ninguém segura mais a gente para fazer planejamento previdenciário, com certeza. Tem Tudo para enriquecer ontem a mesmo. Fabrícia, ontem Patrícia cobrou passo a passo, não foi ontem na aula? Tem passo a passo lá de como é que começa a divulgar na RPPS, onde é que procura lá se o órgão tem RPPS, onde é que faz busca no Diário Oficial, minha filha, não é? Cobrou a gente? Pá, tá E lá, tá viu, lá, gente? gente, tá lá. Aí vai ter Passo bônus no curso, a vai ter passo, bônus. tá tudo E lá. quem ficar nos 3 dias de live, quem tiver nesses 3 dias, do começo ao fim, a gente vai também sortear o quê? Uma tabela para vocês. Então, uma tabela alguém vai ganhar e a gente vai entregar aí para vocês, tudo pelo correio, tá bom? Se eu As pudesse dúvidas dar que só tiverem. mais uma, desculpa, Pode falar, Fabi, sim. se eu puder dar Não tem mais problema. só uma dica, essa questão de, eu quero saber se o município X ou Y tem RPPS, procura a gente CADEPREV, que é algo que ajuda muito. Você não vai saber se o município fez reforma, se o estado fez reforma, mas você vai ter certeza se ele tem RPPS ou não. Pode ser que algum RPPS tenha, algum município tenha RPPS e não esteja no CADEPREV, até pode, mas ele não vai ter o certificado de regularidade, então ele não poderia estar participando. Eu não sei nem se eu podia dizer isso aqui, Fabia, porque eu sou espontânea demais. Pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Mas é isso, Gente, então, gente. assim, as dúvidas que vocês tiveram ali, algumas coisas a gente já falou. A gente vai tentar responder todo mundo, tá? Né, pelo Instagram mesmo. Se por um acaso a gente não responder alguém, vocês têm o nosso Instagram. Envia mensagem no direct, pode perguntar, pode ficar à vontade, que a gente vai falar para você, que a gente vai responder. Vocês têm aí também o da doutora Cíntia, o Instagram dela, pode mandar mensagem, pode perguntar. Pode. E é isso. Não sabe, a gente pergunta para quem sabe, tá? Cíntia, ó, muito obrigada. A live foi incrível. A gente vai lá nos professores da gente, a gente vai nos colegas que estão atuando, assim, de repente, com aquilo especificamente há mais tempo, né, Fabi? O negócio é aquilo que a Cíntia falou. Nesses cursos que a gente faz, nessas aulas gratuitas, a gente vai conhecendo, vai expandindo aí, né? O nosso networking, vai conhecendo as pessoas, isso é muito bacana. É verdade. É isso mesmo. Cíntia, muito obrigada, viu, por aceitar nosso convite maluco para você, do nada, né? Ai, Cíntia, vim fazer uma live, foi meu de última hora também. Muito obrigada, foi um prazer imenso receber você.
Realmente foi uma aula muito legal. Teve até um momento que eu estava aqui assim, você falava, muda o slide. E eu estava lendo ali, prestando atenção. Ah, tá, vou mudar. Prestei atenção, foi muito enriquecedora. Cada aula que a gente assiste, a gente consegue tirar uma informação que, olha, realmente, ó, aí a gente consegue enxergar um caso nosso, olha, eu fiz aquilo, olha, eu podia ter feito isso. Então, realmente, foi muito importante. Quero te agradecer por ter participado. A gente vai compartilhar o seu material com o pessoal, tá, pessoal? Vocês vão receber o material da doutora Cíntia também. E é isso. Ai, gente, Agradeço quem muito ficou aqui até o obrigada pelo final. convite. Eu agradeço quem conseguiu ficar me ouvindo até o final, né? Mas, Imagina, gente, foi um muito obrigada prazer. pelo convite, Fabi. Obrigada pelo convite, meu. Eu espero que eu tenha ajudado aqui no que vocês precisavam, né? Ouvir de mim, que eu tenha trazido informações realmente que possam agregar na advocacia de todos que estavam aqui. E eu fico à disposição, gente. Precisando de mim, só falar. Não seja assim, tipo, de hoje para amanhã. Não foi assim, tá, gente? De hoje para amanhã. Mas, assim, não sendo de hoje para amanhã, eu consigo me organizar para estar aqui como eu estive hoje. Tá A bom, gente que gente. agradece novamente, Cíntia. E assim, a Cíntia trouxe aquilo que a gente tinha vislumbrado, né? A gente quer trazer coisa prática, né? Não quer regra, não. A gente quer que mostre o documento. É para isso, porque a gente vai lá ler a legislação, mas e o caso prático? Quem está começando quer ver documento, quer ver onde é que busca, quer ver onde procura. Porque você fica perdido mesmo, né? Então, assim, a Cíntia só veio agregar e bateu aquilo, gente. Parece que as energias se atraem, né? Quando a gente conheceu a Cíntia lá, eu e a Fabi já começando. Você viu aquela menina, a Cíntia? É, a Cíntia viu os comentários dela. Inteligente Bora ela, né? conversar com a Cíntia. É assim, né? E ela agregou, é o mesmo pensamento. A gente quer, além de compartilhar conhecimento, é isso. Eu estou procurando o curso, mas não está me mostrando aquilo que eu estou com dúvida, né? Não é aquilo que eu estou querendo, eu quero ver, quero visualizar o documento, eu quero saber onde é que eu procuro, e é isso. Muito obrigada, Cíntia, foi maravilhosa a sua aula, não poderia ser diferente, né? A gente vai nos outros sites, nas outras lives da Cíntia, o pessoal sempre rasgando elogios, falando que a Cíntia é extremamente generosa, compartilhando o conhecimento dela, e é exatamente isso. Parabéns, muito obrigada e obrigada a todos que estiveram presentes. Estejam com a gente amanhã, não percam o professor Alex falando, de graça ainda. Não dá. Quem quer trabalhar com RPPS não dá para perder o professor Alex falando, não, gente. E de graça É ainda por verdade. cima, aí é que não dá para perder mesmo. Pessoal, muito obrigada por terem ficado até o final, viu? A gente se vê amanhã. Beijo para todo mundo, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.